Gente, olha, estamos dando início aqui, né, à nossa live, que tem relação a uma discussão, um debate que eu acho importantíssimo, né, que é perceber o papel fundamental que o PNLL tem na nossa conjuntura atual, educacional, política, social, que acho que, em todos os sentidos, né, o PNL ele penetra, ele é um documento que permeia grande parte da nossa vida, mesmo que a gente não perceba isso no imediato. E estão aqui as nossas duas convidadas para ajudarem a gente nesse debate, né, a articular esse debate com a gente, né, que é a Renata Costa e a Adriana Isidoro. Né? Então, as duas estão aqui e nós estamos muito felizes em recebê-las. Queríamos dizer isso logo de imediato. É uma grande alegria tê-las aqui, né, nesse espaço do Lona Cultural Virtual, nesse projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense aqui de Rio das Ostras, né, desse campus do curso de produção cultural. E eu me sinto muito honrado de poder mediar vocês duas nesse trabalho de vocês, tá? Com certeza, acreditem nisso. Então, em que consiste o trabalho? Né? O trabalho é basicamente esse debate. Aí tem em torno de 1 hora para essa nossa atividade, nesse evento, e cada uma das duas tem em torno de 15 minutos. É um tempo que não é um tempo rígido, né? Mas é em torno disso, de 15 minutos. Só que a gente pedia que vocês, no comecinho da fala de vocês, falassem um pouco sobre vocês, cada uma de vocês. Tá? Assim, um pouco sobre o trabalho, né? Para ficar bem claro para todo mundo, né? O quanto vocês estão mergulhados até o último fio do cabelo nessa questão. Né? Que não é à toa, né? Eu não pincei duas pessoas quaisquer, né? Na sociedade que falar. Não, são pessoas que estão mergulhadas até o último fio do cabelo nessa história toda do PNLL. Então, acho que vale a pena a gente ouvir vocês duas, né? E aí, depois dos 15 minutos, o ideal, normalmente eu faço, deixo as duas falarem, aí a gente abre para as questões, né? Tanto pode vir pelo chat, quanto pode vir diretamente aqui pelas pessoas que estão assistindo, né? E a gente tentar responder as questões que vão aparecendo, e isso que dá uma boa aquecida no debate da gente. Né? Mas eu gostaria de começar, então. Bom, acho que vou começar pela Renata. Tudo bem, Renata? Tudo ótimo, querido. Então, tá bom. Pode ser, Adriana? Você concorda que comece pela Renata? Com certeza. Então, tá bom. Então, Renata, fique bem à vontade. Você está em casa, que você se sinta em casa mesmo, isso que é um espaço, né, nosso, é um espaço acadêmico, né, mas é um espaço nosso, né, porque é um projeto de extensão, né? Não tem nada mais nosso para se falar como projeto de extensão, porque é aquela ponte famosa que liga a universidade, né, ao entorno dela, né, todo o entorno, né, não o entorno próximo, não o entorno mais geral da universidade. Né, é a hora que a universidade dá as caras, né, em que ela aparece, em que ela vai junto à população para conversar e levar informações e pegar informações também. Né? Então, os projetos de extensão, um dos pilares da universidade, um pilar muito importante. Né? E vocês duas estão aí, nesse espaço, para nos dar esse prazer. Renata, fique à vontade. Ai, que bom. Muito obrigada, professor Áureo. Muito obrigada. Estou muito feliz pelo convite, de estar aqui com vocês, com o pessoal da universidade, para falarmos sobre políticas públicas de livro e leitura, né? Vou me apresentar, gente, para que vocês possam me conhecer. Meu nome é Renata Costa. Eu fui secretária do Plano Nacional do Livro e Leitura. Esse plano foi construído ao longo de mais de 10 anos, junto com a sociedade civil, por isso é tão importante estar aqui com vocês falando sobre isso. A ideia era que ministérios da cultura e da educação elegessem um representante, vamos dizer assim, um porta-voz da sociedade civil para as políticas públicas de livro e leitura, e para a construção de um grande documento
depois eu posso até disponibilizar o documento para vocês terem acesso. Era um grande documento que, primeiro, de um lado, ele abrangia, né, ele abrange todas as cadeias do livro, que nós chamamos de cadeias do livro, que são a cadeia criativa do livro, que envolve os poetas, os escritores, né, as pessoas que trabalham com criação literária, a cadeia produtiva do livro, que é uma cadeia muito importante, que é o pessoal do mercado editorial, das livrarias, e aí engloba também uma quantidade de pessoas assim enorme, porque a gente está falando não só dos editores, mas está falando dos tradutores, dos diagramadores, das pessoas que trabalham na produção editorial, das gráficas, dos livreiros. Então, são pessoas que são comprometidas, né, a partir das suas linhas editoriais, em cada editora, né, que a gente está falando, comprometidas em trazer conhecimento e literatura para as pessoas. E, por fim, a cadeia mediadora do livro, que somos nós, na verdade, somos nós leitores, são os professores, os bibliotecários, os mediadores de leitura, todas as pessoas que, de uma certa forma, fazem essa ponte mágica, né, entre o livro e o leitor, ou o futuro leitor. Então, esse plano ele é um plano muito ambicioso, porque ele vai trabalhar com todas que a gente tem, por exemplo, hoje, sei lá, o Plano Nacional de Educação, que lida com a parte toda pedagógica, né, da vivência das escolas e tudo mais. A gente tem o Plano Nacional de Cultura, que trabalha com todos os segmentos artísticos, mas um plano nacional de livro e leitura, ele vem nessa transversal entre cultura e educação, porque o livro está nesses dois lugares, né? O livro na educação, ele tem muito um olhar pedagógico, né, de letramento, de alfabetização, enfim, é um olhar muito mais voltado para o desenvolvimento educacional de uma pessoa. E o livro, esse mesmo objeto, né, que a gente chama de ferramenta de transformação social, para o lado da cultura, ele tem um outro olhar, ele tem um olhar subversivo, ele tem um olhar de pensamento crítico, como é que o que um livro e a leitura são capazes de fazer na vida de uma pessoa. Então, assim, é muito importante que cultura e educação estejam juntas nessa grande batalha, assim, vamos dizer assim. Pois bem, esse plano, só estou dando aqui, tá, professor, um panorama assim sobre o plano, né, e por que que ele existe, tá? Ele vem com esse trabalho de trabalhar com políticas públicas, entendendo a literatura como um direito humano, né, e o livro e o acesso à leitura como um direito, e ele começa a ser construído lá atrás, 2006, 2003, há uma lei que institui uma política do livro que dá o start para que esse plano comece a acontecer. E aí ele começa de 2006 a 2016, ele começa a ser construído. Antes de mim, era o secretário do Plano Nacional do Livro e Leitura, era o meu amado mestre, professor José Castilho Marques Neto. Foi uma pessoa muito importante que foi sob a batuta dele que esse plano foi construído ao, a 1 milhão de mãos, porque junto com ele, né, e mais um conselho deliberativo, um conselho consultivo, pessoas da área do livro da leitura, entidades do livro, tudo mais, juntas rodaram todo esse país, visitaram, sei lá, quase 300 cidades, para a gente ouvir. A gente precisava ouvir para que esse plano fosse democrático desse tamanho. Em 2016, o plano está pronto. O José Castilho, junto com o então diretor do Livro, Leitura e Bibliotecas lá do Ministério da Cultura, Volney, que trabalha muito também com bibliotecas comunitárias, tem uma ação grande no país em relação ao livro e leitura, eles entregam esse plano pronto nas mãos da então senadora Fátima Bezerra, que hoje é governadora do Rio Grande do Norte. E eu gosto de dizer que é a única mulher governadora do Brasil. E a Fátima Bezerra era uma senadora, ela recebe esse plano e ela constrói, junto com a sua equipe, um projeto de lei. Bom, então tá, o plano está pronto, a gente agora precisa transformar esse plano em lei. Então ela transforma isso num projeto de lei para começar a tramitar. Como ela era senadora, ele começa tramitando lá do Senado.
e aí ele precisa passar por todas as comissões do Senado para aí, então, seguir para a Câmara dos Deputados Federais. Nesse momento ali, de 2016, que eu entro nesse lugar de secretária do Plano Nacional da Leitura, porque eu coordenava um sistema aqui no estado do Rio de Janeiro, Sistema Estadual de Bibliotecas. Esse sistema trabalhava com políticas públicas, a gente estava trabalhando o Plano Estadual do Livro e Leitura aqui, então eu sou convidada para ser essa representante lá. Então, o plano pronto, projeto de lei pronto, tramitando, a gente tinha pressa, a gente precisava fazer com que essa lei acontecesse. A gente estava ali com 2018 ali, chegando ali na nossa porta, ia ter eleição presidencial, a gente não sabia o que ia acontecer, a gente queria que aquela lei fosse estabelecida o mais rápido possível. Então, esse foi o meu trabalho, gente, de literalmente negociar com deputados e senadores, entendendo assim, onde é que está? Onde é que está esse projeto de lei? Às vezes fica parado num gabinete de um deputado federal, tem, sei lá, 500 projetos de lei ali, e eles levam, na medida de negociações, interesses e prioridades, eles colocam aquilo para frente, ou mais rápido ou menos rápido. Então, o meu trabalho era de convencê-los de que isso era muito importante para a sociedade, que nunca na história do Brasil houve um plano que falasse de livro e leitura e de acesso ao livro e à leitura e à cultura e à educação, né, na consequência disso. Então, foram mais de 2 anos nessas negociações, o projeto tramitando, o projeto de lei tramitando, eu negociando, então chegava, por exemplo, Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Quem são esses deputados? Sei lá, tem 70 deputados aqui. Eu vou falar com 70 para entender assim, olha, você tem alguma dúvida? Eu sou secretária do PNLL, a gente está, né, querendo tramitar com isso, e assim foi. Meados de 2018, esse plano foi sancionado em lei, e nós, né, aí eu volto para a gente aqui, sociedade civil, a gente ganha um presente para poder acompanhar de perto, né, e as pessoas que têm essa responsabilidade, eu costumo dizer, professor, que depois que a gente entende qual é o poder da leitura na vida de uma pessoa e o que isso pode trazer de transformação social numa vida, a gente tem uma responsabilidade, a gente tem que fazer a coisa acontecer, né? Depois que a gente percebe o que isso impacta numa sociedade, enfim, na vida de cada um de nós. E aí a gente tem a nossa lei 13.696 de 2018, que institui a Política Nacional de Leitura Escrita. Essa lei, ela passa todas essas cadeias do livro que eu falei para vocês antes, e ela tem 4 pilares, assim, que a gente chama de 4 grandes eixos do Plano Nacional do Livro e Leitura. E ela vai seguindo toda a lógica desses eixos. O primeiro eixo, que é o mais importante, é o eixo justamente da democratização do acesso ao livro. E ali naquelas estratégias, ações, diretrizes, né, que o plano vai dando, mas com esse norte, né, a democratização do acesso. Então, ali vai falar de biblioteca de acesso público, vai falar de outros suportes do livro, como é que a gente trabalha acessibilidade com o livro, né? Como é que uma criança, um jovem que tem qualquer tipo de deficiência, seja visual, seja auditiva, como é que ele tem acesso a essa leitura? Aí a gente tem um outro eixo do plano, que é a formação de mediadores de leitura, e isso foi uma demanda muito grande da sociedade civil na época que a gente falou, né, que a gente rodou o país inteiro e tal. Foi uma demanda, por isso que entrou como eixo principal, porque os mediadores de leitura, porque muitas vezes, ou professores, ou bibliotecários, ou pessoas que trabalham em qualquer organização social, elas não são mediadoras, né? Muitas vezes um professor, ele não é um mediador de leitura, ou o bibliotecário, ele não é um mediador, porque muitas vezes eles também não são leitores. Então, a sociedade entendeu assim, não adianta a gente ter um espaço, eu estou até numa biblioteca hoje, que daqui a pouco tem um evento que eu vou participar, não adianta a gente ter uma biblioteca e ter o livro aqui à disposição, a gente tem que fazer esse livro chegar. Tá acabando.
5 minutos, beleza. E aí, a gente tem esse segundo eixo, que é de formação de mediadores. O terceiro fala do aquecimento do mercado editorial, porque não adianta nada ter escritor e ter de mediador de leitura se não tem o livro, seja ele em que suporte for, né? E o último, perdão, o mercado editorial é o último eixo. O terceiro eixo trata do livro como valor simbólico. Esse eixo é lindo. As pessoas às vezes falam assim, caramba, esse eixo é meio etéreo, né? O que isso quer dizer? Só que quando a gente vai começar a trabalhar com o potencial do livro com valor simbólico, você começa a entender a questão das festas literárias, como é que esses eventos acontecem, o que isso pode causar de burburinho na vida das pessoas em relação ao livro. E hoje a gente está aqui para falar que tá, beleza, o Plano Nacional está pronto. A lei Castilho está pronta. O que a gente precisa agora? Transformar isso numa grande rede, porque a política pública acontece nas cidades. A gente vê isso, é onde tudo acontece politicamente, ou como política pública. Então, a gente precisa hoje, e na lei 13.696, informa, estados e municípios devem construir as suas políticas locais, porque a gente está falando de um país de tamanho continental que é o nosso. O Plano Nacional ele é macro, né, ele tem uma visão macro do nosso país, só que os lugares eles têm características. Né? Eu sou aqui do Rio de Janeiro, a gente aqui do Rio de Janeiro, cada lugar, cada município de um estado tão pequeno como o nosso, que só tem 92 municípios, os lugares são tão diferentes, têm características locais distintas. Né? Aí agora você vai para o resto do país, né, regionalmente falando. Então é muito importante que cada plano municipal ou estadual tenha traga a sua característica local para que aquela política aconteça de fato. Né? E a gente não pegue um plano nacional, copia, cola, para transformar num plano de município. Ele precisa ser discutido com as pessoas. Então, gente, assim, esse é uma... falando de mim um pouquinho, para terminar, isso é minha vida, assim, eu sempre falo isso. Eu vivo para trabalhar com essas políticas públicas, eu vivo para fazer esse fomento à leitura para as pessoas. E eu falo isso quantas vezes forem necessárias, porque eu acho que isso é a coisa mais importante hoje para que a gente possa transformar um lugar ou um país, né, do que a gente está vivendo hoje, por exemplo, né, de pessoas com analfabetismo funcional, pessoas formadas, né, mestres ou doutores, que não têm a compreensão total daquilo que lê. Então, quando você não interpreta um texto, você não interpreta a vida. E é disso que a gente está falando. É por isso que a gente entende a literatura como um direito humano. É isso, acho que eu cumpri meu tempo, hein, gente? Muito bem, cumpriu muito bem, viu, Renata? Está ótimo. Deixa eu fazer um comentário, que é lógico, vai ter depois do debate, voltar a discutir, vocês vão ter um período para retomar a palavra depois, mais para frente, tá? Eu não sei se a Marina quer falar alguma questão, alguma coisa, Marina. A Marina está me ajudando na mediação também. E foi ótimo, Marina, você ter colocado no chat. A Adriana também vai perceber isso no chat, vai ser colocado o tempo, tá, Adriana? É bom, não para vocês ficarem apavoradas, tem que correr, não é isso? Não, é só para saber. É bom que né? controla, maravilhoso. Isso. Eu só queria avisar que a gente já está fazendo a transmissão para o YouTube direitinho. Estamos mandando um formulário para gerar o certificado, para quem precisar de certificado de participação. Isso aí. E as perguntas enviadas no chat a gente vai ler e vai trazer para debate também. Então fiquem à vontade para trazer as suas questões. As questões. Sobre o que a Renata acabou de falar e sobre o que a Adriana vai ter a oportunidade de falar ainda também na parte dela. Eu queria só lembrar uma coisa que eu acho interessante, que eu fiz essa escolha de quem ia ficar primeiro e segundo, né, e eu pude perceber que realmente eu fiz a escolha certa. Né? Por quê? Porque a Renata deu essa visão nacional da questão do plano. Porque o plano é um plano nacional, afinal de contas. Né? Não é PNLL, se N não é à toa. Né? Então, ela deu essa visão do plano nacional e deixou, ao final, já o gancho para a Adriana, porque aí ela colocou a importância desse trabalho, que é um trabalho de formiguinha também, né, gente? Dentro dos municípios, para fazer com que, de fato, esse plano que é nacional,
ele se corporifique, né? Ele não fique apenas na cadeia do papel, porque o papel é uma grande cadeia, pode trabalhar uma grande cadeia. Até o livro pode ser a grande cadeia, né? Que ele fica lá guardadinho na estante, ninguém abre, ninguém olha, né? Então pode ser um texto magnífico, surpreendente, mas quem teve acesso é o que a Renan falou, quer dizer, essa ponte, né? Essa mediação que algumas pessoas fazem de trazer o livro, né? Para que todos conheçam, todos saibam e evitem a possibilidade do analfabetismo funcional, que infelizmente no Brasil é muito grande, né? Infelizmente. Né? E por falta exatamente dessa leitura, dessa interpretação, dessa competência que a gente só tem a partir do contato com o livro mesmo. Né? Sem dúvida. Foi ótimo, Renata. Para quem não tinha muita ideia do que era PNL, depois de te ouvir, acho que tem essa clareza. Então, ao passar para a Adriana, é lógico que a Adriana pode fazer alguns comentários à parte que a Renata falou, fique bem à vontade, Adriana, mas eu penso que ela já deixou para você um terreno, né, bom para você trabalhar a questão que é a sua, né, você como pessoa trabalhou em ponto de leitura, né, você sempre teve esse trabalho dessa mediação que a Renata falou, né, entre as pessoas e o livro e os livros. Né? Então, eu acho legal, né, a gente poder ouvir, porque vai ser uma coisa muito, né, encaixada, né, muito legal. Você sai do nacional e você na questão do municipal. Qual é o papel desses municípios numa hora dessa? Né? Por que nós, aqui em Rio das Ostras, a partir da universidade, né, pública, estamos aqui abrindo esse espaço para discutir o livro, né? O plano também. Né? Então, Adriana, fique à vontade. Fale um pouquinho de você primeiro, não esqueça, como a Renata fez, tá bom? Tá bom. Eu quero iniciar agradecendo imensamente, Áureo, a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Justamente na UF, que foi onde eu me formei como produtora cultural. Então, assim, é muita honra, uma alegria estar aqui nesse momento. Essa fala minha, eu espero que sirva de, vamos dizer assim, como eu posso explicar? Um conhecimento que talvez não tenha-se, né, nesse momento no município. E falar depois da Renata, nossa, me deixa assim, sem ar, porque essa é uma militante guerreira, é uma pessoa assim que eu admiro profundamente, porque ela levando uma bandeira que não é só minha, sabe? Eu já viajei por esse Brasil em vários lugares, na área do livre leitura, como mediadora, participando de eventos, e a Renata estava sempre neles, e sempre com essa fala de luta, de defesa. Então, assim, se a gente chegou onde chegou, a gente sabe que tiveram muitas pessoas, mas a gente teve à frente uma pessoa como a Renata, né, lutando bravamente. Então, assim, obrigada por você nos representar, tá? Bom, eu sou Adriana Isidoro, eu sou professora da rede de Rio das Ostras, já há 22 anos no município, amando o que faço, né? Trabalho não, infelizmente, né? Até antes da pandemia, eu trabalhei muitos anos como mediadora de leitura, mesmo sem ter essa função no município, né? Que aqui eles chamavam de dinamizador de sala de leitura. Mas eu fazia o trabalho de mediação, não sendo a minha atribuição, mas fazia por amor e por acreditar. Bom, eu desenvolvo esse trabalho, então, há muito tempo, né? Antes mesmo de estar no município. Venho de um berço onde meu pai era livreiro, então eu pequenininha já estava no meio dos livros. Meu tio, dono de livraria até hoje, então essa paixão pelo livro vem de pequena, né? Em 2007, eu tive a oportunidade de estar na escola que eu trabalho hoje ainda, na direção de Maria Luísa, e lá era uma escola que tinha primeiro segmento e segundo, que é isso? Eram séries iniciais e depois as séries do sexto ao nono ano. E os alunos das séries iniciais, eles tinham semanalmente garantido uma oficina literária de 50 minutos, onde eu fazia a mediação,
Mas os alunos do 6º ao 9º, ele já tinha a grade dele fechada, né? As aulas de português, matemática, história, geografia, e eles não tinham o espaço destinado para a sala de leitura e não tinha também o hábito e essa frequência. Lá, uma vez ou outra, uma pesquisa, uma coisa assim. E eu percebendo essa ausência desses alunos, até porque era uma quantidade muito maior de público, eu pensei numa forma de tentar atraí-los, mas que fosse de uma maneira que não obrigatória. Então, eu propus à direção um projeto chamado Leitura Viva, onde aconteceria uma vez por mês um encontro com o escritor na escola. E eu sabendo que o município tinha vários escritores, né? Então, eu entrei em contato com a Fundação de Cultura, na época era Selma, que era a presidente da fundação, ela me passou vários contatos de escritores, e eu passei a convidá-los, a direção aceitou a proposta de cara, né? E acontecia uma vez por mês à noite. Então, a gente fazia um coquetel, tudo preparado pelos alunos. Eles preparavam várias atividades, vários trabalhos que eles realizavam a partir da obra do escritor, trabalhavam durante o mês todinho aquela obra, mas sem nenhuma obrigatoriedade, sem nenhuma coisa de peso de nota, nada disso. Era uma atividade pelo prazer. Tanto que, assim, quem participava porque queria, não era nada imposto nem obrigatório. E isso deu tão certo que, nessa época, à noite não tinha aula. Então, a gente abria a escola só para isso. Chegou a ponto de ter mais de 100 pessoas na biblioteca da escola, mesmo com tempo de chuva. E isso me deixou assim, né? Nossa! E os alunos assim se apresentando seus trabalhos, produzindo poesias através de outras poesias que eles liam dos autores, e o trabalho foi lindo. Isso aconteceu por 2 anos. E 2008 teve um edital, na época do Ministério da Cultura, onde o nome do edital era Prêmio Homenagem a Machado de Assis, ponto de leitura. Consistia em ganhar um ponto de leitura. E eu me inscrevi, mais para efeito de entender como funcionava isso, eu tinha acabado de entrar na faculdade e tal, e para minha surpresa eu fui contemplada. E esse ponto de leitura chegou, né? E eu brinco que era assim, presente de grego. Por quê? Porque era todo um equipamento para montar uma biblioteca e precisava montar e tocar. E isso requer recursos, né? De manutenção, de pessoa para trabalhar, enfim. Eu montei na minha casa, isso já tem 15 anos. Esse projeto teve vários desdobramentos, né? Que resultou hoje na sua sede própria, aqui em Barra de São João. Ele está temporariamente fechado, porque na pandemia, né, a gente acabou recebendo outras doações, o acervo cresceu, a gente precisa dar uma limpeza, repensar estantes e tudo mais, então, e a questão de tempo, reformular e tal. Mas ele vai abrir ainda esse ano, com certeza. Mas não significa que nós não estamos trabalhando, tá, gente? Porque o nosso forte no ponto de leitura são as ações itinerantes, até pela falta de tempo de estar presa lá no espaço o tempo todo. Então, a gente viaja com os livros, a gente participa de eventos, a gente vai fazendo a coisa acontecer. Bom, e o que, para dizer, né, que a gente não está parado, em 2021 teve uma live, né, Renata, onde eu, a Renata, Maria Chocolate, o Guilherme Bretas, da Editora Albatroz, começamos a falar sobre o Plano Municipal do Livre Leitura no município, né, já fomentando esse desejo, essa ideia e a importância de se ter no município de Casimiro de Abreu um plano. Agora, agora, no dia 18 de abril desse ano, nós fizemos o primeiro seminário. Aí veio a Renata, Chocolate de novo, veio a Natália, para falar sobre políticas públicas, cada uma com a sua experiência, com a sua bagagem, e resultou já na saída dali com um GT, um grupo de trabalho eleito no seminário, que já está com sua agenda, com a primeira reunião marcada, nós já estamos debruçadas no estudo do passo a passo de como elaborar o plano, e nós já estamos, né, iniciando a construção desse plano de uma forma democrática, aos moldes do Plano Nacional e com a assessoria da nossa brilhante Renata, né? Rio das Ostras, nesse início, né, de pesquisas e tudo mais, eu acabei descobrindo, meio que sem querer, por acaso, que ele tem uma lei
que é a Lei 2.227, de 2019. Ela foi sancionada, deixa eu ver aqui, acho que foi em março de 2019, se não me engano, 31 de maio de 2019. Mas, assim, eu vejo como ponto positivo, tá? Essa lei, ela recebe o nome de Plano de Desenvolvimento da Leitura e da Literatura no âmbito do município. Eu vejo positivo pelo fato, assim, uma vez que o prefeito sanciona uma lei de incentivo à leitura, já abre um caminho dizendo, não, ele está apoiando a causa, isso é bom. Porém, a Renata explicou muito bem, né? Não tinha pessoa melhor para explicar do que ela, como que é de fato um plano, como que ele é construído, né? E esse plano, ele está no campo das ideias. Infelizmente, é um plano que tem ali seus objetivos, mas que não passa disso. Ele não diz como fazer, ele não diz como chegar, ele não tem ali estratégia de ação, né? Ele tem 2 páginas apenas. Está notório que ele ali não teve uma audição pública, que ele não teve, como a Renata colocou, a importância de ouvir, né, todas as pessoas que fazem parte dessa cadeia. E aí eu venho aqui até trazendo uma proposta, né? Que tal a gente aproveitar esse momento de construção e dar início nisso em Rio das Ostras também, né? Vou falar um pouco da minha experiência quanto professora. Como eu falei, eu trabalhei muitos anos como mediadora de leitura no município, né? Nós estamos vindo de um processo de fim de pandemia, né? Estamos com um retorno 100% de aula, de alunos, e a minha escola, que tinha uma biblioteca montada, mais uma vez, é uma biblioteca que não está sendo utilizada, ela não está com a Adriana lá fazendo a mediação de leitura, porque o que o município alega é que nós não temos funcionários suficientes, nós estamos com um número muito grande de professores adoecendo, e o que faz com que esses professores acabam tendo que ir para substituir professor, atender outras demandas da escola, e mais uma vez, como sempre dessa vez o motivo foi pandemia, mas sempre foi assim. Eu falo com muita calma, porque são 22 anos de trabalho, tá? Sempre que dá um problema na escola e que precisa de direcionar um funcionário para um outro setor, a biblioteca é a primeira a ser fechada e prejudicada. Só que com isso nós perdemos um trabalho de mediação de leitura que atende a todos os alunos da escola. E se tratando de um momento como esse que nós estamos passando, né, onde os alunos estão voltando depois de 2 anos, estando em casa, e muitos sem estudo de leitura, com embasamento e tudo mais, precisando serem alfabetizados, terem esse contato com a literatura, é justamente um momento que a gente não tem, falo pela minha escola, mas acredito que não é só a minha, tá? Esse trabalho acontecendo. Então, quando a gente tem um plano municipal efetivo, um plano construído com a sociedade civil, que se torne uma lei que tenha um embasamento, tá? Eu penso que esse tipo de coisa passa a ser mais difícil de se acontecer, né? Então, esse momento eu vejo importância nisso, né, da gente estar contribuindo para essa discussão, para essa reflexão, para a importância desse trabalho, principalmente nas bibliotecas públicas escolares nos dias de hoje, tá? Mas que exista uma política pública que garanta esse direito independente de governo. Por quê? Hoje a gente tem um governo que apoia, então acontece. Nós já tivemos trabalhos lindos no município de Rio das Ostras, lindos. Não foi a Adriana só que fez, não, muitas pessoas. Juliana Ramos teve uma época na frente do programa de leitura. Nossa, ela fez trabalhos fantásticos nas escolas, ela revitalizou bibliotecas. E aí? Muda governo, acaba tudo. O que acontece? O que é isso, né? E em Casimiro, a gente já tem movimentos acontecendo de longa data. Nós já tivemos eventos lindos, como a Época Abreu, em governos anteriores, né? Nós temos agora o Sarau Atemporal da Paula Campos, que é um evento de poesia que acontece online uma vez por mês, não uma vez por mês, não, todo sábado, e que está tendo uma repercussão no Brasil todo, está bem bacana, é uma iniciativa. Tem iniciativa do Ponto de Leitura, falo pela Adriana, mas tem também um movimento acontecendo lá na Casa de Casimiro de Abreu, que é de escritores locais, inclusive de escritores de outros municípios,
que chama Movimento Sarau Literário. Então, assim, e entre outros que tem, são várias coisinhas que vêm acontecendo, vários movimentos, mas que se não estiverem todos fortalecidos numa política pública, né, de leitura, de biblioteca pública e comunitária, escolar, eles são frágeis, né? Então, assim, para que isso tome força, para que esses movimentos se fortaleçam cada vez mais, é preciso, além da união desses grupos, né, que se tenha uma lei efetiva que nos garanta e que nos ouça. Então, é aqui um apelo, né, que nos ouçam, que acreditem, até porque o município com certeza vai sair lucrando e muito, muito, porque vai ter aluno que vai estar produzindo, vai ter aluno que vai estar aprendendo, vai ter aluno que vai estar crescendo, mas não só crescendo em nota, não, enquanto ser humano, como a Renata disse, sabe? As últimas oficinas literárias que eu fiz na Cidade Praiana, eu trabalhei com alunos do 6º ano, o livro Quarto de Despejo. E eu consegui produzir trabalhos lindíssimos. São meninos novinhos ainda. Mas isso só acontece por quê? Porque teve a mediação. E a Renata falou super bem nesse sentido. Nem todos são mediadores, nem todos têm isso nato. Não quer dizer que o professor é menos capaz. Ele só não se identifica com aquilo, né? Mas quando se tem aquele que se identifica, por que não, então, deixar que essa pessoa consiga avançar com esse trabalho onde todos saem ganhando? Né? E eu falo isso com muita tranquilidade, porque resultados aparecem quando a gente faz o trabalho, né? Então é isso. Espero que eu tenha contribuído um pouco para essa reflexão e mais uma vez muito obrigada. Contribuiu muito, Adriana. E eu fico muito feliz, né, como professor do curso de produção cultural, em primeiro lugar, por você ser uma egressa do curso, né? Então isso mostra o quanto esse curso tem de fato responsabilidade junto a esse município no campo da cultura. Né? Como bem disse a Renata, quer dizer, cultura e educação sempre andaram, ou deveriam sempre andar de braços dados. Né? São duas forças institucionais enormes no campo da conscientização humana, no campo da abertura das mentes, né? Essa capacidade de você enxergar o mundo de um outro modo. Né? Você junta as artes, você junta não apenas literatura, mas as artes com o seu conjunto. E você, Adriana, quando você fez a sua fala, quer dizer, colocando toda essa sua experiência, né, que eu sabia que você iria colocar muito bem, você ainda citou uma outra ex-aluna nossa, que teria feito um bom trabalho, que é a Juliana Ramos. Ela foi também, olha bem, aluna egressa também. Quer dizer, além da Adriana se posicionar como ela se posicionou, ainda a única citação que ela fez de pessoa, ela disse que vários trabalhos foram feitos e tal, mas ela fez questão de citar um trabalho que ela, por isso, considera um trabalho como muito especial, que é da Juliana Ramos. Então, eu fico mais feliz ainda, né? Porque a Juliana ela é das primeiras turmas do curso de produção cultural. Ela foi uma das primeiras formandas que saíram do curso de produção cultural. Então, é mais uma cria da casa, né, como você. Né? Então, isso me deixa muito feliz. Pode ter certeza. Aí a coisa da corujice de professor. Né? Tem corujice de pai, de mãe, mas tem corujice de professor também. A Adriana sabe disso, acho que a Renata também. Então, aí eu vou passar um pouco para a Marina. Marina dizer se já tem algumas questões colocadas, né, antes que a gente possa, de repente, fazer algum outro comentário. Não, aqui no chat do YouTube ninguém mandou, mas está aberto, gente. Se vocês quiserem mandar alguma questão, ainda dá tempo. Tá meio que faltam já uns 15 minutos, né? E aqui também, o pessoal que participa do Lona, se quiser trazer alguma questão. E a gente abre a fala final para as considerações finais para a Renata e para a Adriana. Exatamente. Porque nessas considerações finais vocês podem ter lembrado de alguma outra coisa que vocês não falaram na fala anterior de vocês. Sempre acontece, né? Até quando uma pessoa ouve a outra, né? Lembra de alguma questão que ficou meio que fora. Mas, gente, olha, eu sou sincero com vocês, achei muito bom. Eu acho que a live, me parece, está cumprindo, acabou ainda, né? Está cumprindo bem o seu papel, que é essa ideia de trazer para aqui para o município essa discussão, levantar. Acredito
que na proporção quem está fazendo, a Adriana pode me confirmar isso ou não, eu acho que é a primeira vez que isso acontece aqui, não? Ou já houve algum trabalho nesse porte, assim, de você fazer um evento com uma divulgação ampla e com a possibilidade de muita gente estar assistindo? Já houve isso antes do PNLL? Em Rio das Ostras? Então, lá em Casimiro eu sei que já teve, até porque você citou aí agora, ainda há pouco, né? Mas Rio das Ostras, você lembra de algum outro evento? Então, eventos literários foi o que eu falei, né? Não eventos literários, eu digo eventos que tratem da questão do Da plano política nacional, dessa não. política pública, não. Então. Não foi por falta de tentativa, tá? Falando por mim, eu por diversas vezes já tentei fomentar isso no município, via poder público, mas nunca tive escuta. Tá, né? bom. Então, Diogo, eu fico feliz de saber que o Lona Cultural Virtual, como projeto de extensão, está dando esse start, né? Aqui dentro do município, de tentar realmente mobilizar as pessoas para que essa discussão possa continuar rolando e a gente chegue a uma boa, a um bom final dessa história. Né? Bom final. E eu posso até fazer uma proposta, Áureo, posso? Como ex-aluna, né, de produção cultural, eu, quando estava na UF, eu procurava sempre levar para a prática o que eu estava aprendendo no curso. Tanto que eu usei muito ponto de leitura, as ações do Leitura Viva, associando, elaborando projetos, levando para a UF esses projetos como atividade, e até para ter esse retorno, esse respaldo, né, do olhar do professor. Eu penso que vocês, enquanto alunos, podem fazer acontecer, sabe? É uma oportunidade vocês estarem vendo isso como uma política pública. Eu não sei qual disciplina, de repente, entraria melhor essa discussão, mas vocês fomentarem isso entre os professores de vocês, entre os próprios colegas, tentar abrir esse momento de discussão e ampliar isso, de repente, bolar um projeto, alguma coisa assim, porque, assim, a hora é essa, sabe? O momento é este, e eu te garanto, eu posso ficar tranquila, Renato vai me ajudar nisso. A demanda é grande demais, e a gente tem excelente proposta, Adriano, concordo com você. Está aí feita, está aqui a comissão. Eu quero só lembrar vocês, fazer aqui um elogio, né? Mas a nossa equipe do Lona Cultural, vocês tiveram alguns contatos com uma parte da equipe. É uma equipe, assim, de excelência. São alunos muito bons, eu falo que na presença deles, inclusive, né? É uma equipe muito boa, porque, na verdade, eu sou coordenador do projeto, mas quem são os donos do projeto são eles. Eu posso garantir isso a vocês. Né? Porque, na verdade, eu fico olhando o Zap, eles discutindo, debatendo o que vão fazer, você percebe que eles já se empoderaram do projeto. Né? O projeto realmente é muito mais deles do que meu. Né? Eu só criei o projeto. Né? E eles realmente hoje estão no âmbito realmente de uma autonomia muito grande, e isso é muito legal a gente ver, né? Porque a ideia é essa mesmo, a extensão é para que os alunos possam participar e auxiliar na sua prática, na formação prática deles, né? Porque é um espaço para eles realmente testarem os próprios conhecimentos adquiridos dentro da universidade. Então, é muito bom. Então, está aí, eu acho que essa proposta foi muito boa. Espero que os alunos pensem sobre isso, os alunos, a princípio, da equipe do Lona, mas eles são multiplicadores, né? Então, eles podem buscar com outros alunos ideias para a proposta que a Adriana acaba de colocar aqui. Muito jóia, Adriana. Aí eu passo a palavra para a Renata. Oi, gente. Pois a Adriana falou várias coisas que realmente, né, quando a gente escuta o outro, a cabeça vai entrando em ebulição, né? Me fizeram refletir. Eu quero falar de três coisas, né? De acesso, de crise e da literatura como base de todos os segmentos da cultura. Mas antes eu queria falar que a gente está falando aqui da UF, do curso de produção cultural de Rio das Ostras. Hoje eu trabalho na minha equipe, hoje tem uma ex-aluna, né? O professor Áureo conhece, a Júlia Ornelas, ela é uma pessoa hoje que trabalha comigo com todos os eventos de livre leitura
nas cidades por Excelente aí. aluna, por É sinal. uma Muito boa. linda produtora cultural e, assim, super militante da nossa causa. No Estado também, eu trabalhei com algumas outras alunas, acho que mais 2 ou 3 ex-alunas da UF de produção cultural. Então, a produção cultural da UF, professor, traz para a gente, do povo do livro, muita gente boa e maravilhosa. Então, isso era uma coisa que eu queria muito deixar registrado aqui. Agora, só falando rapidamente sobre essa questão da crise, né? A Adriana falou, na escola, quando há uma crise, a sala de leitura fecha, a biblioteca fecha, por qualquer outro motivo. Por exemplo, recentemente eu ouvi em uma cidade daqui do Rio de Janeiro que todas as salas de leitura da rede de ensino básica foram fechadas por conta dessa nova formação de comunidade escolar que o ensino público agora está trazendo, porque as pessoas que antes estavam ali no meio do caminho, numa classe média assim, mais ou menos, que tinham seus trabalhos, conseguiam manter os seus filhos numa escola particular, de uns anos para cá, isso mudou. Então, a migração da escola particular para a pública hoje, para pais que trabalham fora, que têm seus salários, não conseguem mais. Então, a escola pública ela tem agora um outro, ela traz um outro público. E aí, esse foi o motivo. Não, cresceu muito a demanda e a gente então teve que fechar a sala de leitura. Isso é a tal crise que a Adriana fala na escola. E na questão da cultura, nas bibliotecas públicas, né, que são equipamentos de cultura, e muitas vezes o único equipamento de cultura que uma cidade tem é Renata, naquela. só um detalhe, qual é a alegação para isso? É que faltariam salas, é isso? Exatamente, Aí faltam salas, vai usar a sala, precisam olha que coisa absurda. Olha que abranger absurdo. mais crianças, então, enfim. Aham. Aí E fecha a sala, acabou a leitura, não tem leitura mais. isso, pois é. E aí é isso, o livro ele vai indo, gente, para dentro das salas de aula. Então eles não, eles passam, eles deixam de ser esse objeto mágico para fazer serem, sei lá, coadjuvantes dali na sala de aula. Não existe um mediador, aquela pessoa que a gente estava falando antes. Na cultura é a mesma coisa. É isso. Às vezes uma cidade pequena, a biblioteca pública, ela é o único equipamento de cultura que tem naquela cidade. Muitas cidades são assim. E é ali que acontece os espetáculos de teatro, as sessões de cinema, tudo acontece na biblioteca. E ela também, na cultura, é o primeiro equipamento que fecha numa crise. Então, quando a gente fala de política pública e garantia de acesso e garantia de direito, que aquilo deixe de ser uma política de governo para se tornar uma política de Estado, é sobre isso que a gente está falando. Tinha uma colega minha, coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas lá do Ceará, a Cida, a querida, ela tinha na mão dela, ela coordenava o sistema estadual, ela rodava os municípios para olhar as bibliotecas públicas municipais dos municípios do interior do Ceará. Quando tinha uma biblioteca fechada, ela chegava numa cidade e aquela biblioteca estava fechada por qualquer motivo ou crise, ela levava a lei, existe uma lei que todo município do país precisa ter uma biblioteca pública, ela levava a lei direto no prefeito. Ela fazia aquela lei valer. Amigo, olha aqui a lei. Ou você reabre a biblioteca ou a gente vai brigar no judiciário. Então, ela fazia a lei acontecer. É, e aí, assim, voltando para fechar, gente, eu ia falar sobre crise. Falei agora, com a questão da Adriana, sobre acesso. É, quando a gente fala de democratização de acesso, né, como disse o professor, rodei o país inteiro, eu fui ver práticas de leitura, sei lá, de Rondônia o último município do país lá embaixo, que é o Rio Grande. A gente começa a perceber a balela que contou para a gente que as pessoas não gostam de ler. Isso não é verdade. Isso não é verdade. As pessoas não têm acesso à leitura, porque quando você leva livros para lugares onde não tem acesso, e por isso as bibliotecas comunitárias e os pontos de leitura são tão importantes, porque eles existem aonde o poder público não chega, é, falta acesso. Por isso que o primeiro eixo do Plano Nacional é a democratização do acesso ao livro. É biblioteca de acesso público para todos, para todas. E a última coisa, a gente está falando com a galera da cultura, é sobre isso, né? Eu sempre falo isso, a literatura, às vezes o livro,
Na cultura a gente tem todos os segmentos artísticos e o livro ele fica meio de lado. O livro é meio da escola, o livro não é da cultura, qualquer coisa assim. Isso acontece dentro do poder público em vários lugares, tanto estadual quanto municipal. E a gente diz que não, né? A gente diz que não, porque o livro é a base de todos os segmentos artísticos. Se você tem uma produção teatral para fazer, para realizar, existiu ali um escritor, um autor de uma história contada. E ela o suporte é que é outro, mas a literatura está ali, tanto no teatro, quanto no cinema, quanto nos slams, quanto nos saraus, né? E aí nas festas literárias nem se fala. Mas o livro é a base de toda a expressão de cultura que a gente tem no país. Então, ele é a base de cultura e de memória de qualquer lugar. Por isso que a cultura e a produção cultural da UF precisa estar junto nessa militância nossa aqui, gente. Beleza, muito bom. Então, gente, nós estamos chegando lá no final, né? Praticamente do nosso. Estamos com um tempinho ainda, bem no finalzinho, né? Mas eu estou muito feliz, viu, com esse encontro nosso, muito feliz mesmo. Foi um encontro bem descontraído, né? Eu acho que vocês aceitaram o meu convite de se sentir em casa. Eu percebi que vocês dois se sentiram de fato em casa, nesse espaço, mesmo que virtual aqui nosso, né? Mas foi um encontro legal, eu acho que valeu bem a pena. Então, agora eu queria que vocês dois dessem as últimas palavras, mesmo como despedida mesmo, né? Agora, né? Não é mais em termos das argumentações que vocês já argumentaram. Acho que as questões fundamentais apareceram aqui, a nível nacional, a nível municipal, e agora com esse reforço da Renata, ficou muito claro. Qualquer pessoa, né, que vem. Eu quero lembrar isso para vocês, muito embora nós estejamos aqui numa live, né, que está aberta ao público para assistir, mas está sendo gravado, né? Isso vai ficar no nosso canal do YouTube, que é o canal do Lona Cultural Virtual. Então vai estar lá a gravação para todas as pessoas que quiserem assistir, né? E que vão querer assistir, logicamente, vai estar lá. Então, esse não é o único momento que as pessoas vão ter contato com essa fala de vocês, né? Essa fala de todos nós aqui, não. Né? Vai ter bastante tempo para a gente falar. Eu acho legal isso de ter o vídeo postado, né? Porque é uma forma de você ter sempre uma continuação daquela discussão, que não para, né? Que não congela naquele momento único, né? Muito embora esse momento tenha sido tão importante, né? Claro, com certeza. Então, fiquem à vontade para se despedirem, tá? Renata ou Adriana, quem das duas? Bom, só tenho a agradecer o convite, Adriana, professor Áureo. Adorei falar com vocês, trocar com vocês. Acho que, de uma certa forma, eu tenho, por conta de tantas pessoas que trabalham ou trabalharam comigo, que são frutos, né, desse curso de produção cultural da UF, eu me senti realmente em casa e à vontade para poder falar com esse pessoal tão incrível assim que trabalha com a cultura de uma forma tão séria e sai, né? E essa universidade produz isso, né, com essas pessoas. Então, muito obrigada, professor. Muito obrigada, Adriana, pelo convite. Um beijo para todo mundo. Eu estou à disposição para qualquer coisa. Se a gente quiser fazer bagunça aí com o livro e a leitura em Rio das Ostras, só me chamar que eu vou. Adoro. Um beijo, gente. Tá, obrigado. Adriana. Eu também gostaria de agradecer mais uma vez, né, a oportunidade da gente estar trazendo, né, esse movimento para a cidade. Eu tenho certeza que ele não vai morrer aqui, que isso vai dar desdobramentos, com certeza, isso já me deixa muito feliz. Quero dizer também que eu estou à disposição de vocês, se precisarem, tá? Não é difícil de me achar. Eu não sou muito assim de estar presente em redes sociais, mas o Leitura Viva ele tem no Facebook @Leitura Viva Oficial e no Instagram também. Aí deixa uma mensagem, volta e meia podendo ver alguma coisa, eu dou um retorno e eu vou me policiar para ver se eu começo a movimentar um pouco mais essas redes, né? E começar a colocar lá o que a gente vem fazendo aqui em Casimiro, que está assim
lindo o movimento aqui, né? E o que mais me deixa feliz aqui, Áureo, Renata e meninos e meninas, é que a gente está com o poder público do nosso lado. Quando a gente tem o poder público a nosso favor, apoiando a causa, abrindo portas e facilitando o caminho, a gente faz história. Eu tenho certeza que aqui em Casimiro vamos fazer história e, se Deus quiser, ainda este ano vamos ter o nosso plano realizado aqui no município, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada. A gente que agradece, né? Eu, em nome da equipe toda do Lona Cultural Virtual, agradeço muito vocês terem aceitado o nosso convite, terem vindo até aqui, né? E nos brindar todas essas questões são sérias, né, gente? A gente não está falando de qualquer coisa, estamos falando de livro, né? Estamos falando de leitura, estamos falando dessa grande consciência nacional, consciência viva, né? Eu comentei esses dias, né, com um professor, né, que lendo ou relendo o Plano Nacional, né, que é do período do Gilberto Gil, né, como ministro, né, realmente a gente tem vontade de chorar, né, lendo aquilo tudo, né, porque é muito bonito. É muito bonito, muito sério, e a gente não. A gente considera que é impossível aquilo ficar preso apenas no papel, que aquilo tem que se soltar, tem que se libertar, tem que criar asas, né? Tem que sair por aí voando e dando e concretizando aquelas ideias maravilhosas de maior consciência das pessoas, né, em relação à leitura. Concordo com a Renata que a questão não é que as pessoas não gostam de ler, é realmente a falta de acesso mesmo. Isso eu concordo plenamente. Nunca tive dúvida com relação a isso. Esse é o problema. E isso que a gente tem que tentar criar, né? Eu acho que o curso de produção cultural é um curso que tem tudo mesmo para encarnar isso, né? E vamos ver os nossos alunos, né, se eles vão partir, acredito que sim, né? Pensar um pouco sobre essa questão, tentar ver formas de formular projetos. Sabem que eu estarei sempre de lado, no que for necessário, bem como professor, estarei aqui ajudando a gente a promover esse tipo de trabalho. Não tenho dúvida disso. Mais muito obrigado. Né? Obrigado a toda a equipe do Lona, né? Porque sem eles não teria nada acontecido. Né? Nós não estaríamos aqui agora. Então, muito obrigado mesmo por todo o trabalho de vocês. E, mais uma vez, Adriana e Renata, muito grato por essa presença. Tá? Namastê para todos vocês. Né? Que tenham todos um bom final de semana e que a gente consiga realmente fazer desse nosso município de Rio das Ostras aquilo que a gente sonha para ele. Né? Então, tchau, gente. Tchau, tchau para todos. Eu vou encerrar a gravação, tá, gente? Tchauzinho. Vou fechar aqui.